O destino dos 12 apóstolos, histórias de fé e sacrifício. Você já parou para pensar, em meio à imensidão do cosmos, sobre o destino daqueles que dedicaram suas vidas a espalhar uma mensagem universal de amor e esperança? Aqueles que testemunharam milagres e desafiaram impérios com a força de suas convicções? Hoje, vamos trilhar os caminhos percorridos pelos 12 apóstolos de Jesus, desvendando os mistérios que cercam seus destinos. Homens comuns, como você e eu, que abraçaram um chamado maior e enfrentaram provações inimagináveis por aquilo que acreditavam. Prepare-se para uma jornada emocionante através da história, onde a fé se mistura com o sofrimento e a morte se transforma em portal para a eternidade. Fique conosco e explore os destinos surpreendentes daqueles que ajudaram a moldar o curso da civilização. Simão, a quem Jesus chamou de Pedro, a rocha sobre a qual a igreja seria construída. Um pescador rude, de coração impulsivo, mas lealdade inabalável. Após a ascensão de Cristo, Pedro se tornou um pilar da fé, espalhando a mensagem do Evangelho com fervor contagiante. Mas o Império Romano via na mensagem cristã uma ameaça à sua ordem. Perseguidos, os seguidores de Jesus se tornaram vítimas de Nero, o imperador que incendiou Roma e culpou os cristãos. Pedro, figura central da nova fé, não poderia escapar da fúria do imperador. Condenado à morte na cruz, conta a tradição que Pedro, em um último ato de humildade, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Não se considerava digno de morrer da mesma forma que seu mestre. Assim, a rocha, invertida em sua morte, tornou-se símbolo da força inabalável da fé cristã. André, irmão de Pedro, compartilhava do mesmo chamado, mas trilhou um caminho diferente. Impulsionado por um espírito aventureiro, levou a palavra de Cristo para terras distantes, cruzando mares e enfrentando culturas desconhecidas. Sua jornada o levou à Grécia, berço da filosofia e da razão, onde a mensagem do Evangelho encontrou solo fértil. Mas a fé que consola e liberta também incomoda aqueles que se agarram ao poder. As autoridades gregas, ameaçadas pela crescente influência de André, o prenderam. Condenado à crucificação, o apóstolo não se desesperou. Por 2 longos dias, enquanto seu corpo agonizava na cruz em forma de X, André pregou aos seus algozes e aos que se aproximavam. Sua voz, enfraquecida pela dor, ecoava a mensagem de amor e perdão de Cristo, convertendo muitos até o último suspiro. Tiago, filho de Zebedeu, era conhecido como Tiago, o maior para diferenciá-lo do outro apóstolo com o mesmo nome. Um homem de temperamento forte e fé inabalável, Tiago acompanhou Jesus em momentos cruciais, testemunhando a transfiguração e a agonia no Jardim das Oliveiras. Após a morte e ressurreição de Jesus, Tiago não se acovardou diante da perseguição. Com coragem, pregou a palavra de Deus em Jerusalém, desafiando a autoridade dos líderes religiosos que se sentiam ameaçados pela mensagem cristã. Sua ousadia lhe custou a vida. Por ordem do rei Herodes Agripa, Tiago foi executado com a espada, tornando-se o primeiro apóstolo a derramar seu sangue pelo Evangelho. Mas sua morte, longe de intimidar os cristãos, serviu como combustível para a expansão da fé. Capítulo 4. João, o discípulo amado, o confidente de Jesus, a quem foi confiado o cuidado de Maria, a mãe de Jesus. Jovem pescador, transbordante de amor e compaixão, João se tornou um dos pilares da igreja primitiva, autor do Evangelho que leva seu nome, de 3 epístolas e do Apocalipse. João nos deixou um legado ímpar de amor, fé e esperança. Sua vida, um testemunho da transformação que o amor de Cristo pode operar no coração do homem. Diferente dos outros apóstolos, João não morreu pela espada ou pela fúria de uma multidão. Exilado na ilha de Patmos por causa de sua fé, João viveu até a velhice, dedicando seus últimos anos a escrever e a confortar os cristãos perseguidos.
Capítulo 5. Tiago, o menor, frequentemente confundido com Tiago, o irmão de Jesus, era um líder respeitado na comunidade cristã de Jerusalém. Conhecido por sua sabedoria e piedade, Tiago dedicou sua vida a fortalecer a fé dos novos convertidos. Sua liderança dentro da igreja primitiva incomodava os líderes religiosos judeus, que viam no crescimento do cristianismo uma ameaça ao seu poder. Acusado de blasfêmia, Tiago foi preso por ordem do sumo sacerdote Ananias. Do alto do muro do templo, Tiago teve a oportunidade de negar sua fé e salvar sua vida. Mas, com a serenidade dos justos, ele pregou à multidão sobre Jesus, o Messias. Enfurecidos, os líderes religiosos o atiraram do alto do templo e, enquanto agonizava no chão, foi apedrejado até a morte. Capítulo 6. Filipe, o pregador eloquente, aquele que convidou Natanael a conhecer Jesus com a frase "Venha e veja". Sua fé ardente o impulsionou para terras distantes, levando a mensagem de Cristo para Samaria e além. Na Frígia, região da atual Turquia, Filipe encontrou um povo sedento por esperança. Com compaixão e sabedoria, pregava a mensagem do Evangelho, realizando curas e convertendo multidões. Mas sua popularidade despertou a ira das autoridades romanas. Preso e torturado, Filipe se manteve firme em sua fé. Os romanos, buscando fazer um exemplo, condenaram o apóstolo à crucificação. Assim como Pedro, Filipe foi pregado na cruz de cabeça para baixo, um símbolo cruel da tentativa de silenciar a verdade. Bartolomeu, o incansável missionário, aquele que não se contentava em pregar apenas para os próximos, movido por um desejo insaciável de espalhar a palavra de Deus, Bartolomeu viajou por terras inóspitas, enfrentando perigos e desafios para levar a mensagem do Evangelho. Sua jornada o levou à Armênia, um reino montanhoso no Cáucaso, onde a idolatria e a superstição reinavam. Bartolomeu, com sua fé inabalável e coragem de um leão, converteu o rei da Armênia ao cristianismo, desafiando a fúria dos sacerdotes pagãos. Enfurecidos pela conversão do rei e pela crescente popularidade do cristianismo, os sacerdotes pagãos capturaram Bartolomeu. Em um ato de extrema crueldade, o apóstolo foi esfolado vivo, sua pele arrancada lentamente enquanto pregava a mensagem de amor e perdão. Tomé, o incrédulo, aquele que duvidou da ressurreição de Jesus até vê-lo com seus próprios olhos e tocar em suas feridas. Mas a dúvida de Tomé se transformou em fé inabalável, e ele se tornou um dos mais dedicados pregadores do Evangelho. Sua busca por almas o levou à Índia, um país de mistérios e espiritualidade milenar. Tomé, com sua mensagem simples e poderosa, conquistou o coração de muitos indianos, plantando as sementes do cristianismo em terras distantes. Mas a mensagem de amor e igualdade pregada por Tomé incomodava a elite religiosa indiana. Acusado de subversão e blasfêmia, Tomé foi condenado à morte por um governante local. Perseguido por soldados, Tomé encontrou seu fim perfurado por lanças, não mais as lanças da dúvida, mas as lanças da fé, que o tornaram um mártir. Mateus, o cobrador de impostos, aquele que abandonou tudo para seguir Jesus, sua vida, antes marcada pela ganância e pelo materialismo, se transformou em um testemunho de generosidade e compaixão. Escritor do primeiro evangelho, Mateus dedicou sua vida a registrar as palavras e os ensinamentos de Jesus, levando a mensagem do evangelho para os judeus da diáspora. Sua missão o conduziu à Etiópia, um reino africano de rica cultura e tradição. Com sabedoria e paciência, Mateus converteu muitos etíopes ao cristianismo, incluindo membros da corte real. Mas sua pregação despertou a ira de um governante local, que via no cristianismo uma ameaça ao seu poder. Judas Tadeu, o apóstolo frequentemente confundido com Judas Iscariotes, carregava o peso de um nome associado à traição. Mas Judas Tadeu, movido por um profundo amor a Jesus, dedicou sua vida a dissipar as sombras da dúvida,
e espalhar a luz do Evangelho. Sua jornada o levou ao Oriente Médio, uma região marcada por conflitos religiosos e disputas territoriais. Enfrentando perigos e perseguições, Judas Tadeu pregou a mensagem de amor e reconciliação, buscando unir os corações divididos pela intolerância. Mas a mensagem de paz e fraternidade pregada por Judas Tadeu encontrou solo infértil em corações tomados pelo ódio. Acusado de incitar a rebelião e blasfemar contra os deuses locais, Judas Tadeu foi capturado por uma multidão enfurecida. Em um ato de barbárie, o apóstolo foi desmembrado, seu corpo martirizado, um símbolo da fúria irracional que cega e destrói. Simão, o Zelote, o revolucionário que abandonou a luta armada para se juntar a Jesus. Sua paixão pela justiça e liberdade encontrou no Evangelho um novo significado, uma luta pacífica contra a opressão do pecado e da morte. Após a morte e ressurreição de Jesus, Simão levou a mensagem do Evangelho para a Pérsia, um império poderoso, mas marcado pela desigualdade social e pela perseguição religiosa. Com coragem e determinação, Simão desafiou as autoridades persas, denunciando a corrupção e a injustiça. Sua mensagem de igualdade e esperança ressoou no coração dos oprimidos, mas enfureceu a elite persa. Preso e torturado, Simão se recusou a negar sua fé. Condenado à morte na cruz, Simão, o Zelote, encontrou na morte a verdadeira liberdade, a liberdade dos filhos de Deus. Judas Iscariotes, o nome que ecoa através dos séculos como sinônimo de traição. Aquele que caminhou lado a lado com Jesus, testemunhou seus milagres e ouviu seus ensinamentos, mas sucumbiu à ganância e à ambição. A história de Judas é um alerta para a fragilidade humana, a luta constante entre a luz e a sombra que habita em cada coração. Movido pela cobiça, Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, um ato que o condenaria à infâmia eterna. Arrependido de seu ato, Judas tentou devolver as moedas, mas era tarde demais. Consumido pela culpa e pelo desespero, Judas tirou a própria vida enforcando-se em um campo. Sua morte, um final trágico para aquele que poderia ter escolhido um caminho diferente. E assim as histórias dos 12 apóstolos convergem para um único ponto, a certeza da vida após a morte, a vitória sobre a aparente derrota. Homens comuns, com medos e dúvidas, que abraçaram um ideal e, por ele, enfrentaram a fúria de impérios, a dor da tortura e a morte. Seus destinos, entrelaçados com a história do cristianismo, nos convidam a refletir sobre a força da fé, a importância do perdão e a busca por um mundo mais justo e fraterno. Que as histórias desses homens inspirem você a trilhar o caminho do amor, da compaixão e da esperança. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentar e compartilhar o vídeo para mais pessoas. Até a próxima!